A Ti rendemos graças, Pai, por tudo, porque Tu és bom. E este é o dia que o Senhor fez e nos alegramos na Tua santa e gloriosa presença. Desejo a todos saúde e paz. Aqui, Dani Siqueira, e esse é o Notícias do Reino, um espaço para as coisas do Rei dos Reis, do seu reino e conforme a sua justiça. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, DS Produções Web. Seja um agente do Reino de Deus. O seu like, comentários e compartilhamentos são muito importantes para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Em Cristo, somos um. Vamos abrir então a nossa Bíblia para dar continuidade ao episódio intitulado Tempo de Reconstruir os Muros. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, aquela Bíblia que pode estar esquecida e cheia de poeira, para vamos lá estudar a nossa palavra, a palavra de Deus. E essa é a segunda etapa. Ficamos no ponto quando a muralha foi acabada até a metade de sua altura. E se achávamos que agora poderia ficar mais tranquilo, muito pelo contrário. Vamos acompanhar um nível extremo de luta nessa nova etapa. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Observe que no texto acima grifamos um detalhe importante, que já começava a fechar-lhes as brechas. Fechar as brechas, falando espiritualmente, é o lugar onde as coisas antigas de pecado que praticávamos no passado já estão sendo superados. Existe um posicionamento desse povo e caminhavam sob uma nova perspectiva de vida com Deus. A luta, que era verbal, agora passou para o ataque físico e o número de inimigos só aumentava. Devido ao tamanho da luta e consequente desgaste físico, houve um abatimento e eles chegaram a achar que não seriam capazes de continuar a reconstrução da muralha. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra ele de dia e de noite. E passaram a trabalhar com as suas ferramentas em uma mão e na outra armas para se defenderem dos inimigos, que tentavam várias estratégias para pegá-los desprevenidos e matá-los. Porém, Deus sempre frustrava os planos dos inimigos, fazendo chegar ao conhecimento do povo dele o que o inimigo planejava. Veja como é decisivo ter Deus como aliado. Prática de usura, exploração entre os judeus. Eis que no capítulo 5 de Neemias surge um novo desafio, dessa vez entre eles. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque os que eram de um grupo em particular, dos nobres e magistrados, aqueles que exercem ou interpretam as leis, achavam que poderiam explorar os seus compatriotas. Qualquer semelhança com as práticas de hoje é mera coincidência. Assim foi necessário a intervenção de Neemias, que convocou uma assembleia contra esse grupo. Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deveriam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? De forma que os nobres e magistrados se comprometeram de parar com a exploração e restituir as terras, as vinhas, os olivais, as casas, bem como as porcentagens de dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que haviam exigido dos outros judeus. Essa conciliação ocorreu devido à competência do líder Neemias em mediar o conflito. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Nessa segunda etapa de reconstrução, o que foi decisivo para vencer os ataques dos inimigos? Assim como no primeiro vídeo, extraímos algumas estratégias. Vamos lá. Primeiro, oração.
clamor. Observa-se que, mesmo abatidos, eles continuavam em oração, intensificaram o clamor ao Senhor, firmes na confiança em Deus. O nosso Deus lutará por nós. Deus é por nós, mas cabe que nós o busquemos incessantemente. Orai sem cessar, diz a palavra. Vigilância. Unidos, eles montavam estratégias de vigilância, a fim de se protegerem contra os ataques dos inimigos. Enquanto uns trabalhavam na obra, outros empunhavam as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer, em vigilância extrema. Eles não tiravam nem as roupas para dormir e as armas ficavam próximo deles. Terceiro, habilidade e prudência do líder. Observamos que o líder Neemias era habilidoso na administração, como também em lidar com pessoas, e consegue mediar os conflitos, sem que o propósito do trabalho fosse prejudicado. Tanto que ainda nesse capítulo 5, no verso 14, é citado que ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes como governador na terra de Judá, e ficou como governador por 12 anos. 4. Um líder temente a Deus. Esse era um grande diferencial de Neemias, ser um líder temente a Deus, e por esse motivo exercia a justiça. É como está escrito: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. E quanto aos inimigos nessa segunda etapa? Vimos que conseguiram juntar as forças e aumentar o número de aliados. Armaram vários planos na intenção de pegá-los à traição e conseguir matá-los. Conseguiram minar discórdia entre os construtores, devido ao mal que entrou no coração de alguns, para, através da intriga entre os irmãos, dos compatriotas, acabar com a obra. Isso é uma tática de destruição do diabo, porque quando ele consegue causar divisão, ele destrói e acaba com tudo. Lembra que o próprio Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Pois é, porque isso é uma regra que vale tanto para o reino de Deus quanto para o reino dos aliados das trevas. Já observou como o mal se organiza para destruir? É porque o diabo sabe que existe força na unidade. Porém, todas as lutas e desafios dessa segunda etapa foram vencidos. Observa-se que o povo saiu mais fortalecido, pois continuava firme no clamor junto ao Senhor, aliado a um sistema de extrema vigilância, e ainda pôde contar com um líder hábil e prudente, que devido ao fervoroso temor a Deus, foi promovido a governador, o que conferiu a todos um novo patamar nessa luta. Neemias, como governador, ajudou também no suprimento para o sustento desse povo. O que se preparava para cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, de 10 em 10 dias também muito vinho de todos os tipos. E assim foi reconstruída a muralha. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído as muralhas e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar. Estamos quase lá. A muralha está concluída, todas as brechas foram fechadas, ou seja, estão fechadas as entradas dos pecados que nos deixavam vulneráveis ao mal e as consequências destruidoras que o diabo consegue fazer na vida de quem não se firma. A muralha concluída quer dizer salvação restabelecida e segurança na proteção de Deus. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. O Senhor compara a muralha com salvação, pois assegura a proteção dele. Porém, ainda faltam os outros portões que precisavam ser colocados nos seus lugares. E é o que vamos estudar no próximo episódio. Convido você a deixar seus comentários, acrescentar algo que tenha considerado importante e por acaso tenha passado batido aqui nesse estudo, para que esse estudo possa ser implementado com o seu comentário.
Ou ainda você pode fazer perguntas. Para você, meu irmão e minha irmã, que pode estar desanimado devido a tantas lutas e desafios que têm surgido, quero lhe dizer, não olhe para o tamanho das dificuldades, mas para o tamanho do Deus que você crê e serve. O mesmo Deus que fez você chegar até aqui é fiel para cumprir o propósito dele em sua vida. Aliás, o processo faz parte do propósito. O processo não é fácil. O Senhor não prometeu que seria fácil, mas que Ele estaria presente em todos os momentos. Em Jesus, pela fé, já podemos contemplar a restauração completa de todas as áreas de nossas vidas e uma vida digna. Basta que você siga firme e não desista. Não importa o tamanho da luta, mas quem está conosco, o Deus Todo-Poderoso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E lembre-se, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em nome de Jesus, essa é a nossa fé. Amém. Seguimos com o nosso momento acústico de hoje, com essa canção que tem tudo a ver com esse programa de hoje. E você pode rever esse e os outros programas no YouTube, DS Produções Web. E fique na paz que só o Senhor pode dar e até a próxima, se Deus quiser. Tem dias que o peito aperta, tem dias que a gente chora, momentos que a gente esquece que o processo faz parte da história. Tem dias que a pressão aumenta e a gente quer tudo largar, mas é nesses momentos que Deus decide então falar. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado, mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. E você vai ver, toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Ele está contigo e vence a batalha. Vai valer a pena e você vai ver, nos detalhes Deus está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha. E as suas lágrimas estão regando o solo e germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê resultado, amanhã lá na frente vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado,
Mas de uma coisa você não pode esquecer, que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você.